Glória a Deus. Cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Senhor, quem está feliz, continua graças a Deus. Motivo de muita alegria de estar aqui nesta noite. E só quero agradecer a Deus, né, por esta oportunidade de estar aqui, né, ministrando a palavra de Deus aqui nesta noite. E eu sou muito grato a Deus, né, por tudo que Ele tem feito entre nós. Nós temos que sempre agradecemos a Deus, né, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, né, porque o nosso Deus é que sempre esteve ao nosso lado, né, para nos ajudar. E eu quero agradecer aos irmãos, né, por esta oportunidade e principalmente a Deus, né, de estar aqui nesta noite. Sabe, irmãos, que você não está sentado nesse banco que é à toa, porque, irmãos, Deus Ele quer falar com você aqui nesta noite através da palavra dele. Amém? Irmãos, nesta noite você vai aprender a como vemos na visão de Deus. Mas antes, eu quero te provar que o mundo espiritual é mais real do que você imagina. Amém? Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 6. Vamos ler a partir do verso de número 11 até o verso de número 17. É um texto que fala um pouco sobre o mundo espiritual. 2 Reis, capítulo 6, a partir do verso de número 11 até o verso de número 17, que diz assim a palavra de nosso Deus: Então, tendo-se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou os seus servos e lhes disse: Não prefereis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: Ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel todas as palavras que dizeis na tua câmara de dormir. Ele disse: Ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhes dito: Eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o homem de Deus, e disse: Ó Senhor, o que faremos? Eliseu lhe respondeu: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de carros e coluna de fogo em redor de Eliseu. Amém? Irmãos, você já se perguntou se você pudesse ver o mundo espiritual com os seus próprios olhos? Eu sei que algumas pessoas podem imaginar o mundo espiritual assustador, mas você sabia que o mundo espiritual está localizado logo na sua frente? Eu não digo isso para te assustar, mas, irmãos, o mundo espiritual é mais real do que você imagina. Porque se nós conseguirmos ver o mundo espiritual, nós vamos ver realmente como que Deus ele trabalha para aqueles que o amam. Irmãos, é igual que nesta passagem deste livro, que desta passagem, a Bíblia diz, irmãos, que quando o rei da Síria queria prender o profeta Eliseu, porque o profeta Eliseu, ele foi um profeta de Deus, o profeta Eliseu ele foi o sucessor do profeta Elias, e o rei da Síria queria prender o profeta Eliseu, porque todas as vezes que ele tentava ir contra Israel, o profeta Eliseu ele sempre falava para o rei de Israel tudo o que iria acontecer. Então, o rei da Síria mandou carros, muitos carros fortes para Dotã, aonde que Eliseu estava dentro de uma casa junto com o seu moço, e eles estavam dentro de uma casa. E aquele rei mandou muitas tropas para Dotã. Eles chegaram de noite e cercaram aquela cidade e não tinha saída. Então, o moço de Eliseu, ele ficou com muito medo, mas eu disse para ele não ficar com medo, porque mais são que estavam com eles do que aquele exército que estava cercando aquela cidade. Então, irmãos, a Bíblia diz que naquele momento, o profeta Eliseu, ele fez uma oração e pediu a Deus para que ele abrisse os olhos daquele moço. E aquele moço viu o mundo espiritual, e ele viu que Eliseu estava sendo protegido por um exército espiritual de carros, cavalos de fogo. Então, irmãos, nós vemos que o mundo espiritual, ele existe, e a palavra de Deus, não mente, a palavra de Deus é fiel,
nós devemos que sempre agradecemos a Deus, porque nós possamos contarmos com a fidelidade dEle, pois Ele é fiel em todo tempo. Eu sei que às vezes nós passamos por muitas dificuldades, e às vezes a gente não sabe como agir, porque precisa que na vida estamos numa batalha espiritual, porque você sabia que nesse exato momento é um exército espiritual lutando por nós, porque se nós conseguimos ver o mundo espiritual, nós devemos ver que realmente como é que Deus trabalha para aqueles que o amam, porque a Bíblia diz que Deus trabalha para todos aqueles que nele esperam. Então, o que Deus espera de nós é que nós cumprimos a sua vontade, pois a Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Deus espera, irmãos, que nós buscamos a Ele. Deus nem sabe as nossas dificuldades. Jesus, quando Ele estava aqui neste mundo, Ele passou por tudo que nós passamos, mas Jesus, Ele foi o único que não cometeu nenhum pecado. Ele foi tentado de todas as formas pelo inimigo, mas a palavra de Deus nos ensina que Jesus, Ele usou as palavras do Pai e não caiu nos planos do inimigo. Também nós devemos que fazer isso no dia de hoje, quando nós estamos aqui nesta noite, mesmo que seja difícil, nós buscamos a nosso Deus, mas sabe que Deus Ele está vendo a sinceridade do seu coração de estar aqui presente nesta noite. Eu não sei como está o seu coração neste momento, mas eu sei de uma coisa que você deve buscar a Deus, porque o nosso Deus é um Deus compassivo, é um Deus que faz promessas e cumpre, pois Ele é fiel para cumpri-las. Porque em toda a Bíblia nós vemos que todas as promessas que Deus fez, Ele cumpriu. Todas as promessas que Deus disse para os profetas, Deus Ele sempre cumpriu. É igual, irmãos, a passagem do livro de Êxodo, nós vemos aquela saída daquele povo de Israel, daquela terra do Egito. Nós vemos que Deus Ele fez grandes sinais na terra do Egito. Mas a Bíblia conta que foi o próprio Deus que endureceu o coração de Faraó. Por quê? A Bíblia diz que que Deus endureceu o coração do Faraó, mas para que os sinais de Deus se aumentassem na terra do Egito. Então, aquele povo estava naquela escravidão e era muito difícil, porque a Bíblia diz que eles ficaram servindo os egípcios e eram 400 anos de escravidão. E aquele povo estava sofrendo naquele Egito. Mas nós vemos que Deus escolheu Moisés, porque a Bíblia começa a dizer sobre Moisés. Moisés, ele veio como um homem egípcio, mas que houve um encontro com Deus naquele deserto. Então Deus escolheu Moisés. Então Deus fez com que Moisés voltasse na terra do Egito. E Moisés se encontrou com seu irmão naquele deserto. Eles voltaram no Egito. E Deus usou Moisés para tirar aquele povo. Mas nós vemos que o povo morreu no deserto, porque eles perderam as forças. Então Deus espera de cada um de nós que se esforçamos para fazermos a vontade dEle. Porque aquele povo morreu no deserto porque perderam as forças. Nós vemos que mais de 600.000 pessoas que saíram da terra do Egito, só 2 que entraram no fogo que Deus tinha permitido. Mas as promessas de Deus, elas sempre se cumprem. Nós vemos que nosso Deus Ele é fiel, porque quantas vezes, irmãos, nós caímos, quantas vezes nós choramos, quantas vezes nós ficamos tristes, porque a Bíblia diz que nós somos uma batalha espiritual, porque o mundo espiritual existe. Quantas vezes nós tomamos decisões erradas, quantas vezes nós caímos, ficamos tristes, quantas vezes nós caímos em armadilhas, mas nós temos um Deus que nunca nos abandonou, e Ele prometeu que nunca vai nos abandonar. Irmãos, Deus, Ele não nos prometeu uma vida fácil, mas Ele nos prometeu que vai estar conosco nas dificuldades. Ele nos prometeu que vai estar sempre ao nosso lado. Assim como diz no livro de Isaías, irmãos, que nosso Deus é aquele que pega na nossa mão direita e diz: eu sou contigo. Porque Deus é com cada um de nós, e nós nunca possamos esquecer disso. Porque o mundo espiritual ele existe, e é um exército espiritual trabalhando por nós. Irmãos, uma das frases que nós devemos que parar de falar imediatamente na nossa vida é esta: eu não tenho valor, ninguém se importa comigo. Irmãos, quantas vezes nós falamos esta frase?
Quantas vezes nós passamos por dificuldade e pensamos nessa frase: eu não tenho valor, ninguém se importa comigo. Parece que ninguém que eu me ajudar, parece que ninguém se importa comigo. Mas irmãos, você deve parar de falar essa frase urgentemente se você quiser ser abençoado. Porque há um exército espiritual que se importa muito com você. Porque a Bíblia diz que até os fios de cabelo de nossas cabeças estão todos contados por Deus. Para você ver que Deus ele se importa conosco, nós somos muito especiais para Deus. A Bíblia diz que nós valemos mais do que muitos pardais para Deus. Nós somos muito especiais. Porque o que estava com Deus e se manifestou aos homens é a vida eterna. Porque Deus nos prometeu uma vida eterna. Porque o mundo estava no pecado. Então Deus foi lá e enviou Jesus para salvar o mundo. É por isso que Deus ele foi lá, abriu aquela porta, ele não sabe que ele é Deus da nossa vida. Porque o nosso Deus é aquele que abre portas, aquele que abre e fecha portas, aquele que fecha. Porque a Bíblia diz que nem a vida ela passa como uma sombra passageira, nós somos questão de passagem. O que Deus espera de cada um de nós é que nós fazemos a vontade dele. Porque, irmãos, as pessoas não são os nossos inimigos, mas o diabo vai usá-las para nos afastar de Deus. Porque, irmãos, as pessoas não são nossos inimigos, mas o diabo vai tentar usar elas para nos afastar de Deus. Porque o diabo, ele faz de tudo para nos afastarmos de Deus. Por isso que quando sempre que Deus tem um plano para a sua vida, o diabo vai tentar ir na frente. Porque o diabo, ele não quer que você seja abençoado. Por isso que às vezes quando você passa por uma dificuldade, também isso pode ser um sinal que a bênção está chegando. Porque sempre quando Deus tem um plano para uma pessoa, o diabo ele faz de tudo para nos afastar. Porque ele não quer que a gente seja abençoado. Enquanto ele escolheu Moisés para tirar aquele povo do Egito, tirou aquele povo, aquela terra, porque Deus fez uma promessa que tirou aquele povo do Egito, de mais de 400 anos de escravidão. Mas era tudo no tempo de Deus. Mas então Deus deixou aquele povo 40 anos naquele deserto para ver se eles confiavam nele de todo o coração. Porque a tentação ela sempre vem depois da bênção. A Bíblia nos diz que quando Jesus foi levado ao deserto da Judeia para ser tentado pelo diabo, a Bíblia conta que foi depois do batismo. Depois que Jesus foi batizado, ele foi tentado no deserto da Judeia. Por isso que a tentação ela sempre vem depois da bênção. Mas a Bíblia diz que Jesus usou as palavras do Pai e não caiu nos planos do inimigo. Pois, irmãos, não há nenhum outro Deus além de nós. O nosso Deus é o Deus que se importa conosco, nós somos muito especiais para Ele. Porque não há nenhum outro Deus além de nós. Olha o que diz, irmãos. Eu quero ler uma passagem também que está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 2, a partir do verso de número 1 até o verso de número 3. Olha o que a palavra de nosso Deus diz. Então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor, a minha fortaleza, a minha boca se ri dos meus inimigos, pois me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, a rocha não há como o nosso Deus. Não multipliqueis as palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca. Porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. Amém? Então, irmãos, nós vemos aqui também nessa passagem de Samuel, de 2 Samuel. Irmãos, aqui nós vemos que não há nenhum outro Deus além de nós. E essa passagem aqui, a oração que Ana fez, nós vemos que Ana ela sempre pedia um filho a Deus. E Deus deu um filho para ele que chamou Samuel. E Deus fez dele um profeta na terra de Samuel. Então, irmãos, o nosso Deus é único. Só existe apenas um Deus, que é esse Deus que se pode Deus. Nós somos muito especiais para Deus, irmãos. Nós nunca podemos esquecer disso. Porque nós devemos sempre agradecer ao amor de Deus, porque
Através dele, a Bíblia diz que para Deus tudo é possível. Porque a Bíblia diz que tudo aquilo que é possível para os homens é possível para Deus. Deus tem um poder para fazer todas as coisas. E então, irmãos, não importa o que você esteja passando, mas Deus ele sempre espera que você faça a vontade dele. Porque Deus é aquele que sempre esteve disposto para nos ajudar. Nosso Deus é o nosso socorro. O nosso Deus é o nosso refúgio. É aquele refúgio que sempre é presente na angústia. E nós vemos que quantas vezes nós passamos por dificuldade, e às vezes nós resolvemos com nossas próprias mãos, mas Deus ele nos prometeu que sempre estará ao nosso lado para nos ajudar. Irmãos, eu sei que às vezes pode ser difícil nós fazermos a vontade de Deus, mas nós devemos que se esforçarmos, porque nós estamos aqui somente de passagem. Por quê? Porque o que realmente importa é a nossa salvação. Então, o que Deus espera de cada um de nós fazemos a vontade dele, porque Deus espera de cada um de nós que fazemos a sua obra, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Irmãos, porque Deus ele trabalha para aqueles que nele esperam. Olha o que diz no livro de Isaías, capítulo 64. Isaías, capítulo 64. Olha, irmãos, o que a palavra de nosso Deus diz. Isaías, capítulo 64, versículo 4. Que diz assim: portanto, desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Amém? Olha, irmãos, o que nós vemos que Deus ele trabalha para todos aqueles que nele esperam. Então, irmãos, se nós conseguimos realmente ver o mundo espiritual, a gente ia ver como que Deus realmente trabalha. A gente ia ver como que Deus realmente trabalha para nós. Uma prova que Deus trabalha. Então, essa daqui é uma prova que Deus trabalha para todos aqueles que nele esperam. Porque nós não estamos aqui à toa. Porque Jesus ele voltará para buscar a noiva, e a noiva somos nós, que é a igreja. Porque tudo que está neste mundo é passageiro. Porque a volta de Jesus será o dia em que ele separará o jogo do trigo. Pode também chamar o dia da ceia, a volta de Jesus. Então, irmãos, quando Jesus voltar, ele vai colocar os seus escolhidos à sua direita e dizer a todos que estão à sua direita: vinde a mim, benditos de meu Pai, e entrai em um livro que estava sendo preparado desde a fundação do mundo. Jesus dirá a todos que estão à sua direita esta frase: vinde a mim, benditos de meu Pai. Então, irmãos, nós devemos que sempre fazemos de tudo para fazermos a obra de Deus. Porque muitas vezes nós ficamos tristes, mas nós devemos ser um cristão verdadeiro. Porque um cristão maduro é aquele que aprendeu a viver pela fé e não pelos seus sentimentos. Porque às vezes nós sentimos tristes, às vezes nós cansamos, mas viva pela fé e não pelos seus sentimentos. Quantas vezes nós ficamos ansiosos, nós ficamos tristes, às vezes nós caímos, às vezes nós passamos por dificuldade e pensamos: como que eu vou sair dessa dificuldade? Este problema não tem solução. Tem solução. A Bíblia diz: tudo aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Glória a Deus. Tem solução. Porque sabe aquela luz que está no fim do túnel? Essa luz é Jesus. Para tudo tem uma solução, para tudo tem um jeito. Porque para Deus tudo é possível. Jesus disse que tudo aquilo que é possível para os homens é possível, irmãos, para Deus. Então, irmãos, viva pela fé e não pelos seus sentimentos. Irmãos, então, irmãos, como vimos a visão de Deus? Irmãos, a Bíblia diz, irmãos, que quando Deus pede ao profeta Samuel para ungir o rei de Israel, para que ele exerça o substituto de Saul, ele foi e teve ali na casa de Jessé. E lá ele veio um chamado Eliabe, que era um homem bom de postura, bom de aparência. E Samuel lhe pensou: este é o ungido do Senhor, este reinará Israel. Mas naquela mesma hora Deus disse para Samuel: Samuel, não repare na aparência e postura deste homem, pois eu tenho rejeitado. Pois o homem vive que está diante dos seus olhos, mas do Senhor o que está no coração.
Então, irmãos, esta é a visão de Deus quando Deus olha para mim e para você. Quando Deus olha para mim e para você, Ele não repara na nossa aparência, mas sim o que está no nosso coração. Então, quando você olhar para uma pessoa, olhe o que está no coração dela, pois essa é a visão de Deus. Então, quando você olhar para uma pessoa, olhe o que está no coração dela. E como saber o que está no coração de uma pessoa? Ouvir o que ela fala. Jesus disse que uma pessoa fala o que está no coração. Amém? Então, irmãos, olhe o que está no coração de uma pessoa, pois esta é a visão de Deus. Pois, irmãos, o coração perfeito que Deus procura, um coração maduro, um coração íntegro, mas um coração que está sempre se arrependendo, um coração que se arrepende, um coração que muda de postura, pois Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Irmãos, quando Deus olha no nosso coração, Ele não vê as nossas habilidades, nossos talentos, nossos dons, porque isso foi Ele que nos deu, Ele está vendo. Se nós queremos depender somente dEle, se nós queremos agradar a Sua própria vontade para fazermos a vontade do Pai, é muito mais fácil de conhecer a vontade de Deus, desobedecer a palavra de Deus. Mas é difícil você negar a sua própria vontade para fazer a vontade do Senhor. Mas Deus espera de cada um de seus filhos que cumpra a sua vontade, porque a Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então Deus tem escolhido pessoas sempre neste mundo, aquelas pessoas que foram desprezadas na sociedade, aquelas pessoas que tinham tudo para dar errado na vida, e muitas vezes essas pessoas acabam sendo aquelas que acabam fazendo a vontade do Pai, porque se arrependeram de suas obras e não quiseram mais voltar atrás. Devemos que sermos cristãos verdadeiros, porque todos nós somos pecadores e, irmãos, não existe nenhuma pessoa boa, todos nós somos falhos, e a Bíblia diz que todos pecaram e todos foram separados da presença de Deus. Nós que buscamos a Deus, mas buscamos refúgio, alívio, mas na verdade nós não queremos Deus, porque nós estamos separados espiritualmente da presença do Pai. Então, irmãos, peçam um coração bom a Deus, amém? Então, seja um cristão verdadeiro, porque a Bíblia diz, irmãos, que o cristão verdadeiro, irmãos, é aquele cristão, um cristão maduro, é aquele que aprendeu a viver pela fé e não pelos seus sentimentos. A Bíblia diz que quando o cristão é nascido de novo, ele recebe o Espírito Santo, porque a Bíblia diz em 1 João que quando o cristão é nascido de novo, ele recebe o Espírito Santo, porque o que é nascido de Deus, ele não vive na prática do pecado, porque dentro dele nasceu divina semente, que é o Espírito Santo. Agora, se a pessoa não consegue viver na prática do pecado, como se fosse uma santificação, não consegue mais. Porque dentro nasceu divina semente, não tem jeito, não consegue mais. Ele não consegue agora viver mais na prática do pecado, porque o Espírito Santo nasceu dentro dele. Então, irmãos, seja um cristão verdadeiro, viva pela fé e não pelos seus sentimentos. Mesmo, irmãos, que às vezes pode ser difícil, mas Ele espera que nós fazemos a vontade dEle, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Irmãos, a Bíblia não diz que as coisas cooperam para o bem para todos, mas somente daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, pois tudo tem um propósito. Nós estamos aqui, mas não estamos aqui à toa, porque tudo tem um propósito. E Deus, Ele conhece cada coração. Então, irmãos, quando você olhar para uma pessoa, olha o que está no coração dela, pois esta é a visão de Deus quando Deus olha para uma pessoa. Quando Deus olha para mim e para você, Ele não repara na nossa aparência, mas sim o que está no nosso coração. Então peça um coração bom a Deus, tá bem? E viva pela fé. E sempre quando você passar por uma dificuldade, busque a Deus, porque para Deus tudo é possível. Porque nas nossas dificuldades, para tudo há uma solução. E o nosso Deus é aquele que sempre esteve ao nosso lado. O nosso Deus, irmãos, é um Deus compassivo, é aquele que demonstra compaixão, é aquele que sempre esteve com a mão e sobre cada um de nós. E nós temos que sempre agradecer, irmãos, porque Ele é grande em fidelidade, por isso Ele é fiel. Porque nós vemos na palavra de Deus que todas as promessas que Deus fez aos profetas, tudo aquilo que Deus falou, as profecias, né, tudo aquilo que Deus falou por intermédio dos profetas, nós vemos a palavra de Deus, todas as promessas que Deus fez,
elas se cumpriram. Então, irmãos, Deus ele tem um plano para cada um que está presente aqui nessa noite. Deus ele tem um plano para nós. A Bíblia diz em Jeremias, irmãos, capítulo 29, versículo 11, que é Deus que conhece os planos que tem para nós. Planos de prosperar e não de desconcertar, planos de dar esperança no futuro. O nosso futuro está nas mãos de Deus, e tudo que está nas mãos dele é mentira. Porque, irmãos, nós somos igual Noé, naquela arca. A Bíblia diz que foi o próprio Deus que fechou a porta daquela arca, e depois ele conseguiu abrir. Porque quando Deus fecha uma porta, ninguém abre, e quando Deus abre uma porta, ninguém fecha. E a Bíblia diz que todos ali naquela arca estavam protegidos por causa de Noé. Por quê? Porque Deus ele não precisa de todos, ele precisa de um. Deus ele precisa de um, mas que todos estavam protegidos por nós estarmos aí, porque Deus ele não precisa de todos, mas sim de um. Então, irmãos, Deus ele conhece o nosso coração, e peça a Deus, irmãos, que dê um coração bom para você. Faça sempre a sua parte, porque a palavra de nosso Deus nos ensina que nós devemos que amar até mesmo aquelas pessoas, irmãos, que nos odeiam. Então peça a Deus, irmãos, sempre um coração bom, porque apesar de nossas dificuldades que nós passamos durante o nosso dia, quantas vezes nós caímos, mas Deus sempre pegou pela nossa mão direita e disse que Ele era conosco. Porque, irmãos, o que Deus espera de nós é que nós estejamos aqui, porque não importa o que você passe na sua vida, as dificuldades que você passa, mas Deus ele continua te amando. Não importa o tamanho do pecado que você cometeu, mas se você se arrepender de todo o coração, Ele te perdoa, ainda te purifica de toda a justiça. A Bíblia diz, irmãos, no livro de 1 João, a Bíblia diz, irmãos, que Deus Ele perdoa todos os nossos pecados. A Bíblia diz que se nós confessamos nossos pecados, Ele perdoa. Mas não importa o tamanho do pecado, do tamanho da iniquidade, mas se você se arrepender, Deus estará sempre de braços abertos para te receber. Ele está sempre disposto para te perdoar, não esqueça disso. Não importa o tamanho do choro, o tamanho da aflição, o tamanho do pecado, mas há uma solução. Se você errou por cima, dá um jeito de voltar por cima de novo, porque para tudo há uma solução. Não importa se o pecado foi feio, mas Deus, Ele se importa com você. Não importa o tamanho do pecado, mas Deus Ele está sempre disposto para te ajudar. Deus Ele está sempre com os braços abertos para te receber. E a gente deve sempre abrir nosso coração para Deus, porque às vezes nós passamos muitas dificuldades e pensamos que nós não somos especiais, mas Deus se importa com cada um de nós, amém? Então não importa mais o tamanho do pecado que você cometeu, se esse pecado foi grande, mas se você se arrepender de todo o coração, Ele te perdoa. E a Bíblia diz que Ele te purifica de toda a justiça, amém? Porque, irmãos, o pecado é o motivo de todas as coisas ruins. Nós vemos, irmãos, no Antigo Testamento, desde quando Adão e Eva comeram aquele fruto proibido, o pecado entrou na humanidade, e veio a queda do homem. Igual a serpente, irmãos, as serpentes do pecado não davam pezinho, mas por causa do pecado não nascia. Nós vemos as consequências do pecado, mas Deus Ele não nos abandonou, Ele sempre está disposto para nos ajudar, porque Ele não nos abandonou, mas ficou as consequências. Nós vemos essas consequências do pecado que ficaram, irmãos, mas porque nós vivemos um mundo, irmãos, cheio de falta de paciência. As pessoas estão tendo falta de paciência, irmãos, mas nós temos que ter paciência, esperarmos, porque quando nós aprendemos a esperarmos, nós aprendemos a esperarmos, irmãos, no agir de Deus, porque a gente tem que entender que não é do nosso tempo, mas sim no tempo de Deus, pois Ele está assim, amém? Agora nós vai ficar de pé, nós vamos agradecermos a Deus, irmãos, por este momento, que podemos fazer a palavra dele. Vamos agradecermos e também ore também junto comigo, com uma oração baixinha, entregar a sua vida para Jesus, se arrepende dos seus pecados, porque Deus Ele estará sempre com os braços abertos, para te receber. Bem, vamos orar. Eterno Deus, receba a nossa gratidão, Senhor, por este momento, Senhor, que podemos ouvirmos a Tua Palavra. Eu te louvo, Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem plantado em cada coração. Eu te louvo, Deus, por todas as maravilhas que o Senhor tem operado na vida de cada um que está presente aqui nesta noite.
Pai, eu coloco diante de Ti, Pai, essas vidas estão presentes aqui nesta noite. Eu peço a Ti, Deus, que possa estar, Pai, abençoando a vida de cada um. Eu peço a Ti, Deus, que derrame sempre as Tuas bênçãos sobre cada um de nós. Oh Deus, que o Senhor possa estar, Pai, sempre nos cuidando, nos protegendo de todo ataque espiritual do mal. Eu te peço, meu Pai, que o Senhor possa nos dar, oh Deus, um coração bom. Que nós possamos, meu Pai, sempre fazermos a nossa parte. Oh Deus, que nós possamos, oh Deus, sempre amarmos aquelas pessoas que até mesmo nos odeiam. Oh Pai, sempre, oh Deus, quando nós passamos por dificuldade, nos lembre, Senhor, que o Senhor naquele dia sempre estará de braços abertos para nos receber. Pai, nós colocamos tudo nas Tuas mãos. Eu te pedimos, Senhor, que o Senhor possa tirar todas as preocupações dos nossos corações. Que o Senhor possa, Pai, estar nos mostrando o caminho que devemos seguir, porque Te levamos nossa alma neste momento. Ó Deus, por o Senhor, nosso refúgio, por o Senhor, aquele Deus que é quem confiamos. Ó Deus, nós te agradecemos, ó Deus, porque nós possamos contarmos com a Tua fidelidade. Por o Senhor é fiel, Deus, para fazer todas as coisas, por o Senhor poderoso, pois a Tua palavra diz que tudo que é possível para os homens é possível para o Senhor. Eu peço ao Senhor, ó Deus, que os anjos do Senhor possam acampar o nosso redor e nos proteger de todo mal. Oh Deus, porque quantas vezes nós passamos, Deus, por uma dificuldade. Oh Deus, e quantas vezes nós queremos resolver com nossas próprias mãos. Oh Deus, por neste momento, quando nós colocamos tudo nas Tuas mãos. Oh Deus, sempre, Deus, quando nós passamos por uma dificuldade. Oh, quando nós lembramos, Deus, que o Senhor naquele sempre esteve ao nosso lado. Oh Deus, Senhor, traga sempre Deus refúgio para nós. Oh Deus, nós somos os Teus filhos, mas nós precisamos do Senhor. Nos visite, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Nos guarde, Deus, que a Tua mão esteja sempre estendida sobre cada um de nós. Oh Deus, nos fortaleça, Senhor, porque nós precisamos de Ti, Senhor. Nos visite, Senhor, e que Teu Santo Espírito repose sobre nós todos os dias, oh Pai. E que os coração para o Senhor se cama de certo e devemos agir. Oh Deus, que todo coração do diabo contra nós te caia por terra neste momento, Pai. Eu desejo uma vitória, oh Deus, para todos que estão presentes aqui nesta noite. Oh Pai, nos lembra, Senhor, que nós não estamos aqui à toa. Oh Deus, em nome de Deus, eu peço, Deus, que eu possa visitar a cada coração. Oh Pai, que todas as pessoas possam ser tocadas pelo Senhor agora. Eu peço a Ti, Deus, que o Senhor possa estar sempre nos ensinando a vida sempre que devemos agir, Pai. Nós te agradecemos por todas as bênçãos, oh Pai, e maravilhas que o Senhor tem operado em cada um de nós. Em nome de Jesus, Pai, que nós oramos e Te louvamos por tudo que o Senhor tem feito. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos, Deus é conosco. Ele prometeu que nunca vai nos abandonar. Amém? Que Deus nos abençoe.